Neste vídeo nós iremos plantar cereja. A cereja que iremos plantar é a cereja europeia, conhecida como Prunus avium, e não confundir com a cereja do Rio Grande, que é uma cereja daí do Brasil, tá certo? Atenção que as cerejas são parentes dos pêssegos, então aqui também iremos precisar de quebrar essas cápsulas para poder retirar as sementes que ficam na parte de dentro. Então para isso iremos precisar de um martelo ou de alguma coisa para bater. No meu caso eu iria usar uma pedra, já que não tenho um martelo aqui por perto. Só vou chamar mesmo a atenção aqui para a questão da força. Não é para bater como se estivesse com raiva, é para bater de forma, digamos, gentil, mas ir aumentando levemente a força até conseguir abrir a cápsula. Então, depois de abrir a cápsula, é quando há de conseguir tirar as sementes na parte de dentro. Agora, se for a bater com muita agressividade, é capaz de acabar esmagando as sementes que ficam lá na parte interna da cápsula. As sementes ficam desse jeito aqui na parte interior, como podemos ver aqui no vídeo. Para abrir essas cápsulas, né, vai precisar de bater, como já havia dito anteriormente, mas essas sementes não ficam estáticas no chão ou na superfície em que vai colocar, então será necessário segurar de alguma forma na ponta da semente. Também recomendo pegar mesmo na ponta com a mão e não usando a outra mão, pegando o martelo ou na pedra para bater até conseguir abrir a cápsula e assim poder retirar a semente da parte de dentro. Então é sempre bom que tenha mais de uma semente, mesmo para efeitos de acidentes acabar esmagando a semente. Às vezes as sementes não saem inteiras daqui de dentro, às vezes saem sementes que já estão podres, às vezes saem sementes que simplesmente não se desenvolveram como deve ser. Então atenção a esses aspectos todos. Depois de ter quebrado as cápsulas e encontrado as sementes, é normal que o aspecto das sementes não esteja tão bonito assim, porque às vezes leva muito tempo para desde a colheita até o momento em que vai se consumir as frutas, às vezes é o tipo de variedade da fruta, às vezes é o momento em que se colheu a fruta, então muitas coisas podem contar para o aspecto das sementes. Então, se as sementes estiverem ligeiramente feias ou aparentarem estar meio murchas, não leve isso como algo mau, é normal e é até bem simples colocar as sementes de volta no seu estado ideal para podermos fazer o plantio como deve ser. Para isso, iremos colocar um pouco de água num copo, numa chávena, numa xícara. Tanto faz, não interessa a cor, não interessa ser transparente, já que isso não tem nenhuma influência mesmo. Então, iremos colocar um pouco de água num copo ou numa chávena ou numa xícara, como eu fiz aqui. E iremos colocar essas sementes que acabamos de retirar das cápsulas dentro da água. Essas sementes deverão ficar aqui dentro da água é mais para hidratar, que é para caso as sementes estiverem ligeiramente secas, elas consigam um pouco de água, que é para elas usarem essa mesma água para no momento em que forem a germinar. Por padrão, depois das sementes estarem na água, as que estiverem a flutuar costumam significar que não são viáveis, mas às vezes algumas descem ao fundo depois de algum tempo, então não podemos ser precipitados na hora de fazer essa decisão. Por regra, essas sementes devem ficar dentro da água por 3 horas, que é para hidratar. Depois disso, pegue um guardanapo ou um papel toalha. Não recomendo usar papel higiênico porque ele se desfaz muito fácil. E então depois passe um pouco de água para umedecer o papel. Não precisa ser muito para encharcar. E caso coloque água demais, é só uma questão de espremer o papel para retirar o excesso de água, porque não pode haver muita água no papel, senão há de acabar estragando as nossas sementes. Depois disso, retiramos as sementes da água e passamos elas para o papel toalha. Irá notar que as sementes estarão levemente mais inchadas em relação ao momento em que elas saíram das cápsulas, né? Quando nós quebramos as cápsulas para retirar as sementes. Elas estarão bem mais vistosas assim. Pronto, aqui já retiramos todas as sementes que nós precisamos e as sementes que nós tínhamos. Agora, eu irei fazer uma divisão. Essas sementes eu irei passar para o papel toalha e estas outras eu irei plantar diretamente na terra, que é para poder ver qual dos métodos vai funcionar melhor para mim. Que é algo que fizemos a mesma experiência para os vídeos em que nós plantamos framboesa através das sementes, para quem se recordar. Para quem ainda não tiver visto esses vídeos, pode ir lá ver no canal, que tem os vídeos, a série completa desses vídeos. Embrulhamos o papel toalha e cobrimos ele. O objetivo é levar essas sementes para um freezer, que é para elas poderem
estratificar. Estratificar significa que eles devem passar por uma simulação de inverno, que é para germinar como se estivessem no seu clima original. Agora, as outras sementes iremos passar para um vaso com terra, que é basicamente terra com esterco de galinha, né? É tão básico quanto isso. Fazemos alguns furinhos aqui para podermos colocar as sementes e ficamos à espera para ver se elas brotam ou não. Os furos não são fundos, são basicamente do tamanho da ponta do dedo mesmo. Não precisamos fazer furos muito fundos, senão as sementes acabam apodrecendo lá no fundo e não conseguem sair. Atenção que isto aqui é uma experiência que estamos a fazer, já que estamos em clima tropical e queremos fazer essa tentativa de botar cerejas, já que elas não são apropriadas para este clima, a princípio, né, podemos assim dizer. Então vamos passar um pouco de água antes de cobrir as sementes, que é só para dar elas um pouco mais de umidade, para que as sementes não sofram de nenhum tipo de estresse, de falta de água e coisas desse gênero. Depois disso, só cobrir as sementes com o dedo, assim de forma leve mesmo, não precisa ser muita terra por cima das sementes. Elas devem ficar mais ou menos a 1 cm de profundidade, já é o bastante. E daqui iremos ver o que vai acontecer. Só dar uma leve compactada e depois regar com. Eu prefiro regar com um borrifador, que é para não acabar desenterrando as sementes colocando água por cima delas. Enquanto deixamos este vazio no local com luz, as outras sementes nós iremos levar elas para o freezer, que é onde irão passar por estratificação a frio, aquela simulação de inverno que iremos fazer lá no freezer. Então, era bom que usássemos um plástico igual a este, que tem essa parte aqui em cima que pode selar as sementes lá dentro. Então, assim, evita que entre e saia ar e coisas desse tipo. Mas esse plástico é ligeiramente muito grande para mim. Prefiro usar este saquinho aqui de gelinhos, que simplesmente vou precisar de amarrar aqui, colocando as sementes lá dentro. E pronto, já amarrei aqui, as sementes estão aqui dentro. Se preferir, pode colocar uma etiqueta aqui, né? Uma etiqueta qualquer, só para identificação. Escrever aqui alguma coisa ou colando um papel com alguma escrita, só para não esquecer que tipo de sementes são estas. E isso depois levamos ao freezer, que é onde nós iremos colocar. Não é para congelar as sementes, atenção, nós iremos deixar elas no local onde ficam os ovos, coisas desse tipo. E daí só esperar e ver o que acontece.